Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula sobre eclipses do ano de 2025. Aqui no título até coloquei para vocês o que deve analisar em seu mapa nos dias de eclipse, uma vez que uma informação muito importante, né, para os desavisados aí de plantão. Ah, eclipse! Uhul! Vamos fazer portal, vamos fazer magia, vamos fazer ritual, porque é eclipse. Galera, preste atenção no princípio básico de sombra e luz. Se temos um eclipse, nós temos ocultação de luz por algum luminar, tá? Vamos começar a falar do eclipse do dia 14 de março, que é um eclipse lunar. A Lua, que estará lá em fase de cheia, em um primeiro momento está recebendo todo aquele retorno da luz do Sol, né? Que é quem tem luz própria é Sol, que reflete para a Lua. E aí, em um dado momento da Lua cheia, magnífica, expansiva, brilhante, ela perde essa luminosidade. Isso não é um ponto positivo, sabe? Isso não é um ponto de bênção, isso não é um ponto de alegria, isso não é ponto de portal. Tem uma galera, e tem uma galera volumosa aí, eu diria, que coloca esse conceito de eclipse é portal, e não é portal pelo simples fato de luz e sombra. Se tem a sombra, não enxerga, a gente não enxerga, fica uma penumbra, fica algo insosso, fica algo não visível. É basicamente isso. Não tem luz, a gente não enxerga, né? Aí pode dar pode se ter, né, várias decisões erradas ali, ilusões, etc. Então, já começa essa aula aqui entregando a deixa de você reavaliar o que para você a potência de eclipses, né? E eu escuto muito, meu Deus do céu, na semana de eclipse ali, o direct e o WhatsApp fica cheio só da mesma pergunta, sabe? Ai, disseram que é o portal, não sei o que, não sei o que, não é portal, gente, não é portal. Pela misericórdia divina, não é portal, tá? A gente vai começar essa aula, eclipse solar de 2025, esse conteúdo aqui, ele é entregue e feito para os participantes do fluxo astrológico, que é um grupo fechado que eu já tenho aí há 2 anos sobre astrologia. Todos os dias eu entrego alguma informação interessante do dia, faço alguns adiantamentos sobre a semana, também entrego alguns brindes, tem alguns vouchers de desconto também lá para o pessoal do fluxo astrológico, tá? Se você sente que quer aprender um pouquinho mais sobre astrologia, entender como que está o dia, começar a se ver na sua mandala astrológica, qual que é o teu sol, qual que é a tua lua, qual que é o teu ascendente, ainda passos iniciais. Eu indico muito que você observe a legenda aqui desse material do YouTube para você se familiarizar, em primeiro lugar, com o seu mapa. Depois que você entender o seu mapa, aí a gente pode dar o passo de você começar a estudar e fazer as práticas com os seus pares afetivos, seus amigos, seus vizinhos, seus sócios, etc, tá? Faça parte do Fluxo Astrológico, é um grupo maravilhoso que dia a dia cresce e tem muita troca bacana dentro do fluxo, tá bem? E vamos falar aqui sobre eclipses, né? O que são e como funcionam. Aqui do ladinho eu coloquei uma imagem para vocês, de uma imagem bem limpa, assim, sabe? Sem muitos adereços e nem muitas informações ali para não ficar uma apresentação muito pesada, né? Muito cheia de firula. O eclipse lunar é quando a Lua, esse glifinho aqui que está do lado direito da tua tela, ela fica atrás da Terra, né? Então, na órbita natural da Lua, ela vai chegar a um ponto onde ela fica totalmente encoberta, ela fica quase que protegida pela Terra, porque o Sol está de frente com a Terra. Quando isso acontece, é um eclipse lunar. Se é um eclipse lunar, ele é sempre em lua cheia, porque os eclipses acontecem em 2 momentos, né? Ou na lua nova, ou na lua cheia. E aqui é a ocultação total, parcial, depende do tipo de eclipse, né, sobre a lua.
Já no eclipse solar, a Lua, ela fica entre a Terra e o Sol, então ela fica no meio, entre a emissão aqui da luz direta do Sol para incidir na Terra. E aí, no eclipse solar, é a Lua que entra em um ângulo perfeito aqui, que vai fazer a ocultação da luz do Sol sobre a Terra, tá bem? Então, é dessa forma que eles funcionam, de uma forma super breve aqui e também bem didática para vocês. São portais? Óbvio que não. Acabei de falar isso na introdução aqui do vídeo para vocês, de que não é portal, né? Não existe portal. É mais uma deixa, assim, que a galera, eu acho que, sei lá, das mídias acaba pegando como um tema que causa exaltação, curiosidade, alguns marqueteiros acabam pegando esses vínculos aí de portais para acabar dinamizando mais, né? Não tem sentido uma coisa com a outra. O que eu considero portal, assim, particularmente, né? Um ponto de vista bem janaluz, assim, bem informação da minha cabeça. Quando tem conjunções benéficas, né? Júpiter e Vênus, Lua e Júpiter, eu acredito que seja portal. Mercúrio, Vênus e Júpiter pode vir um portal bacana. Quando você tem planetas positivos, né? Júpiter, Vênus, Mercúrio, Lua, conjunção com o Sol depende, porque o Sol, na astrologia clássica, ele é um maléfico, né? Ah, mas como assim? O Sol é o astro-rei, é a força, é a dinâmica, é a ação. Sim, mas você já pensou você ficar de frente para o Sol sem nenhuma proteção, né? Sem óculos de sol, sem um boné, sem protetor solar, sem uma roupa de isolamento térmico? Você assa, né? Você assa, então você queima. Então, o Sol, ele não é tão bonzinho assim, né? Ele é ok quando a gente vê lá as temporadas, né? Ah, estamos na temporada de Áries, o Sol passando pela tua casa de Áries. Lógico que dentro da astrologia vai te mostrar muitos caminhos, né? Vai te dar mais oportunidades, abre-se ali um campo de informação interessante para você. Mas, quando a gente fala de portais, eu acho a conjunção, que é o sanduichinho, né? Quando o Sol ele fica em cima, ou casime, também é chamado dentro da astrologia, quando algum planeta fica dentro do Sol, muito perto do Sol, eu particularmente tenho um pouco de cuidado de avaliar conjunções com o Sol sempre positivas, né? Porque o Sol, ele oferece luz e tudo, só que ele vem como uma onda gigantesca de calor, né? Eu não sei se todas as pessoas comportam e sustentam essa intensidade solar, certo? O outro tópico aqui do nosso encaminhamento de aula de eclipses 2025, tem como aproveitar a energia eclipsada? Sim, tem como aproveitar, por mais que não seja portal. As dicas para aproveitar essa energia é sempre o resguardo, o isolamento, a reflexão, sabe, a meditação. Inclusive, eu gosto muito de contar esse ponto dentro do tema de astrologia, que é lá nos primórdios da humanidade, né? Quando, nos primeiros momentos lá da parte humana do planeta, quando se tinha eclipses, as pessoas elas não iam saudar o eclipse no meio do mato, ou no meio da tribo, ou no meio da aldeia. Elas se recolhiam, por um motivo muito óbvio, de sombra e luz. Pensa você morando lá numa aldeia dos primórdios, lá, sei lá, cara, lá no Alasca. Coloque aí, você morando no Alasca. Aí você tá lá de dia fazendo o que você precisa fazer e tudo, daí tá lá o sol super aberto e de repente, 3 horas da tarde, o sol começa a penumbrar, escurecer e o dia vira noite. Isso causa, e causaria hoje também, se a gente não conhecesse o que é eclipse, naturalmente a luz se tornando sombra, ela não é algo muito positivo. Me veio aqui um exemplo. Imagina que você está lá no teu quarto ou no teu escritório lendo, fazendo teus estudos à noite, por exemplo, está com a luz ligada,
E aí vem a tua parceira afetiva, ou teu parceiro, um filho, um irmão, e sem querer toca no interruptor de luz e apaga a luz que você estava usando para trabalhar e para ler o teu livro. Não causam, com licença, obrigada, você pode colocar a luz aí de volta? É um rompante, sabe? É um movimento assim que não causa... Ai, que gostoso, estava tudo claro, agora está escuro. Quando você está fazendo algo que precisa da luz, né? Diferente se você estiver indo dormir, aí é uma maravilha mesmo. Mas é isso, sabe? E aí, como que eu indico para os meus assistidos para aproveitar essa energia eclipsada? Sossega o facho, meu filho e minha filha, vai fazer o básico do básico, vai fazer o arroz com feijão do teu dia, cumpre ali o planejado, não se exalta em querer entregar mais do que você suporta e comporta, porque a energia ela fica estranha, ela não é uma energia de expansão, até porque não é um portal, tá? Um pouquinho mais à frente, eu vou passar para vocês as datas dos eclipses de 2025, então vai ficar super fácil de você conseguir olhar lá na sua agenda astrológica guia, a Era, se você já tem a sua. Inclusive, na agenda já tem essas datas aí, bem resumidinha para vocês, bem diretas, né? Vai ficar mais fácil de você se organizar. Não tem agenda? A minha agenda 2025, usa o teu planner, anota lá no teu agenda do Google, sabe? Faz um movimento para você não perder esses períodos. Sempre 24 horas antes e 24 horas depois, tá? Mas eu vou passar as datas aqui nos próximos slides com calma para vocês. Aí, aqui a gente começa um tema um pouco mais sensível, né? Por quê? Eu estou gravando essa aula para vocês no dia 24 de fevereiro de 2025. Nós ainda estamos com um resquício bem 2% desse signo Áries Libra, que foi um eixo de eclipses que começou lá em 20 de abril de 2024, 2023, e vai terminar agora, em março de 2025, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. 29 de março, é isso mesmo. Aí, o que acontece? Lá em abril de 2023, olhe lá a sua casa de Áries, porque você começou um movimento de transformação nessa casa, né? Essa casa, ela tem um tema. Lá dentro do fluxo astrológico, eu sempre entrego para quem participa das trocas, né? Já alguns materiais, assim, em resumo, para acabar ajudando a integração de temas que eu vou passando aqui para vocês. E lá no grupo tem os temas das casas astrológicas. E se você já tem o teu guia astrológico 2025, lá na introdução da agenda também tem uma página inteira que eu falo sobre o tema de cada casa. E desde abril de 2023, você iniciou o ciclo Áries Libra, onde ficou reverberando muita troca, muita transformação nesse eixo que é um eixo oposto. Vou mostrar aqui num slide que eu tenho o mapa. Por exemplo, aqui, ó. Eixo Libra Áries. Então, você vai pegar o seu mapa, você vai encontrar o glifo de Libra, e você vai encontrar o glifo de Áries, que na apresentação aqui eu já deixei bem disposto para você, né? É a pontinha dessas duas flechas aí. Aí, dentro desse eixo, tem as casas astrológicas. Nesse exemplo que eu estou entregando para vocês aqui no mapa, é casa 10, temas de trabalho, ascensão, reconhecimento profissional, status social também. E a casa de Áries, desse exemplo, é casa 4. Então, família, base familiar, imóveis, ancestralidade materna também. É o que eu leio dentro dessa casa 4. Nesse exemplo, essa dona ou dono do mapa pode ter passado por bastante transformações sobre o que eu tenho na minha base familiar, que pode ter alterado nesses últimos 18 meses sobre uma oportunidade de trabalho. Será que teve uma viagem aqui e essa pessoa
pode ter acabado... Onde que está o Marte dela? Ó, o regente de Áries é Marte, que está lá em Câncer na 7. Então, tem uma questão familiar sendo mudada aqui por alguma sociedade, por exemplo, né? Para se entender o que pode ter havido de transformação nesse mapa, só conversando realmente com o dono ou a dona desse mapa para a gente entrar nos detalhes mais profundos. Mas aqui já dá para entender que desde 2023 essa pessoa está passando por uma transformação de casa que pode somar aqui, ó, com uma sociedade, uma parceria. Como faz quadratura, pode vir algum movimento insosso, assim, sabe? Um movimento, uma coisa meio travada, quase como se fosse uma revolta, assim, sabe? Ah, eu vou fazer isso porque, mesmo que minha família não queira, eu vou fazer essa sociedade, eu quero fazer essa parceria, eu quero, como está na casa 7, também pode falar sobre casamento, né? Eu posso me casar aqui com uma pessoa que a família não apoia tanto, mas eu quero viver essa experiência. Tem bastante tema aqui, na verdade, para esse tema que pode, para esse mapa que pode já ter mudado. Como a gente já está no finzinho, né? 29 de março de 2025, encerra esse ciclo de transformação. Então, o que é interessante você fazer aí no seu mapa? Abre lá seu mapa, acha o símbolo de Libra e de Áries, e em segundo passo, acha os temas dessas casas. Dentro do grupo Fluxo Astrológico, eu sempre vou entregar para vocês os temas. E aí você começa a fazer uma reflexão, uma avaliação. Poxa, realmente, começou a mudar aqui no tema de família, aí eu tive aquela decisão mais enérgica, a família não concordou, mas eu segui o meu instinto, a minha intuição, e fui fazer o movimento que eu queria, tá? Então, pode ter aí essas questões para esse mapa, para ele ou para ela refletir, e o mesmo exercício você pode fazer aí junto ao seu material, tá bem? Quem faz parte do fluxo astrológico recebe essa mandala aqui. Eu entrego de forma gratuita, e eu sempre vou ter alguns exercícios, passo algumas observações para vocês se encontrarem no mapa de vocês e conseguirem dar sequência e acompanhar o tanto de conteúdo que eu entrego lá para vocês, tá? Então, mais uma vez, eu reforço o convite para você fazer parte do Fluxo Astrológico. É um grupo gratuito, tá? Lembrando disso, não tem taxa, inscrição, nada. Você só entra e se esbalda ali diariamente com todo o conteúdo que eu posso passar para você de astrologia. Certo? E aí, vamos falar agora, aqui eu quis só terminar, tá? Porque a gente ainda vai ter um eclipse em Áries, mas nossa, Janaína, você tá falando tanto de peixes virgem, por que você tá falando de Áries? Porque Áries, gente, vai finalizar o ciclo. Na verdade, já finalizou ali em outubro de 2024, a gente teve o eclipse em Libra, que meio já fechou a porta, assim, desse ciclo, já esvaziou a sala de transformação, já fechou a porta. E agora, dia 29 de março, a gente só tranca com a chave ali e guarda no bolso, tá? Porque esse eixo Libras, Áries, ele vai vir em um novo momento, né? Ele vai passar de volta por esse eixo, mas vai demorar aí mais tempo para isso acontecer, tá? E agora, em 2025, propriamente dito, nós vamos ficar reverberando no eixo Peixes-Virgem. E aí, o que você precisa fazer no seu mapa? Eu coloquei aqui, ó. Eixos Peixes Virgem, que começou em 18 de setembro de 2024. O primeiro eclipse que nós tivemos, que deu start para esse eixo, para esse novo eixo, já começou em setembro de 2024. Janaína, mas você acabou de falar que teve um em Libra em outubro, porque bem no início e bem no final da mudança dos nodos, sempre acontece essa passagem de bastão, eu diria. Então, a gente teve lá em 18 de setembro, o primeiro em Peixes, ok,
já passou-se o bastão para peixes, mas ainda Libra, que é esse glifo aqui do ladinho, estava finalizando algumas coisas, né? Então, eu não sei se vai ficar claro para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, mas entenda que sempre no início e no fim de 18 meses, na passagem de bastão, acontece isso. Os eclipses, um terminando o ciclo de 18 meses e o outro começando, e eles meio que se cruzam na entrada e na saída, tá? E é natural, é normal, é comum, não tem nada de melhor ou pior, mas é dessa forma que é, tá? E nós começamos ali em Peixes, então, 19 de setembro, e vamos trabalhar 2025 inteiro aqui dentro desse eixo Peixes Virgem, tá? Até quando que vai esse movimento de eclipses no eixo de Virgem? Até 20 de fevereiro de 2027. Então, a gente vai ficar reverberando 2026, 25 e parte de 2026, esse eixo Peixes Virgem. Faça o mesmo exercício do qual eu comentei anteriormente. Abra o seu mapa e observa onde você tem peixes, onde você tem virgem e quais são os temas, tá? Aqui, nesse eixo, já mudou os temas. Agora o tema é casa 3, irmãos, contratos curtos, viagens curtas, alguma coisinha de documentação também. Pode ter, para esse mapa, alguma questão de Peixes é regido por Júpiter, que está lá na 6, né? Aqui pode ter um movimento de questões de doenças, né? Alguma cirurgia, alguma documentação para cirurgia, pode vir aqui algum movimento de surpresa sobre alguma coisa congênita que precise ser tratada por longo tempo, nesse mapa em específico. E a casa 9 aqui em Virgem fala sobre conhecimento, estudos, ensino, a busca espiritual também pode vir, ainda mais uma vez conectando aqui com o Júpiter, né? Cadê Mercúrio? Mercúrio está na cúspide da 4. Pode ter aqui, para esse eixo 3 e 9, especificamente para esse mapa, pode ser bem transformador sobre o processo de fé. Então, pode ter aqui uma dificuldade, uma questão de saúde relativamente perigosa ou grave, aí as possibilidades de tratamento, e junto a isso, a descoberta da fé, ou aprimoramento da fé, ou o retorno da fé, tá? E assim, é interessante demais olhar os eclipses no seu mapa, porque é um movimento que ele já deu sinais ali em 19 de setembro, não no dia, né? Lógico que aqui a gente pode trabalhar com uma margem aí na semana do dia 18 de setembro, né? Vamos colocar a semana D. Já pode ter havido ali alguma questão importante. Casa 3 também fala de casa dos irmãos, então pode ser aqui até tios também, né? Porque tem a lua. Irmãos aqui, algum processo de doença ou de descoberta de alguma questão de saúde de longo tratamento. E vai ser trabalhado esse eixo todo o ano de 2025, parte de 2026, tá? Essa data aqui, 20 de fevereiro de 2027, é lá na frente, porque ela já vai estar na passagem de bastão para o próximo eixo, que é Leão e Aquário, tá? Eu até coloquei um asterisco ali, porque eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, será que eu falo dessa data de encerramento lá na frente? Porque vai ser bem a passagem de bastão. Assim como a gente teve em setembro e outubro de 2024, para Peixes e Virgem, né? Então, Libra e Peixes, na verdade. Fica o início e o final do ciclo, parece que truncado, né? Eles ficam se entrelaçando, mas é só porque é a passagem de bastão, não que esteja errado, tá? E é isso. Aqui eu coloquei até uma observação, né? Observar os eixos e períodos de transformação do tema das suas duas casas astrológicas. Então, faça um exercício aí, por favor. Pega ali a sua casa de peixes, pega a sua casa de virgem, anota quais são esses temas e vamos observar juntos quais são as transformações que tá rolando aí, tá?
Uma questão que sempre chega para mim, Jana, mas o que é o eclipse? Da onde que você vê isso? De onde que você tira isso, né? O eclipse, ele faz parte do estudo dos eixos nodais. Estão vendo esse símbolo que eu estou circulando? É como se fosse um foninho, sabe? Tem duas orelhinhas e um foninho de cabeça. Isso daqui é nó do norte, e 180 graus oposto a ele fica o nó do sul. Então, os eixos, eles são os eclipses acontecem junto com o movimento dos eixos. É o eixo nodal que comanda, que manda, que direciona, que coloca o tema e a direção dos eclipses. Os eclipses, numa forma comum, eles atuam mais ou menos por 18 meses, mas temos aí os próximos 6 meses que faz as trocas de bastões entre ciclos, né, entre períodos. Outra coisa interessante que eu quero passar para vocês, que nem está ali nos tópicos, mas eu acho bacana a informação, é que os eixos, os nodos lunares, eles andam em sentido contrário dos signos, né? Se a gente for olhar aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tem ali o Sol, Saturno, o nó do norte, Sol e Saturno, ele anda para frente, né? Ele vai fazendo um movimento anti-horário. Então, ele vai fazendo um movimento anti-horário e vai seguindo. Os eixos, os nodos lunares, eles têm um sentido horário. Então, eles andam ao contrário do que os planetas. E é um movimento normal deles, tá? Fica um pouco confuso para quem está tendo o primeiro acesso a essa informação, mas eu acho interessante vocês observarem que os eclipses acontecem, parece que ao contrário, né? Porque, ó, a gente está saindo do eclipse Libra, Áries, daí a gente vai para Peixes, Virgem, tá vendo que ele está ao contrário do movimento dos planetas? Aqui, Aquário, Leão, o próximo, Capricórnio, Câncer, tá? Então, só para deixar mais um ponto de curiosidade para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre eclipses. Então, a gente já tem esse período bem grandão, que estamos iniciando praticamente essas transformações na casa de Peixes e Virgem. Aqui, observar os eixos e períodos, já coloquei lá para você. E tem algo interessantíssimo que eu vou passar para vocês, depois desse exercício de vocês se olharem lá no mapa, observarem em que casa que acontece, eu vou passar aqui para vocês as datas de 2025, então, eclipse lunar total em Virgem, já no eixo novo, 14 de março. Esse eclipse 29 de março, eclipse solar parcial, 8 graus de Áries, então ele está finalizando o eixo que começou lá em 2023, você encerra temas de transformação na tua casa de Libra e Áries, e ainda teremos mais 2 em 2025 em Peixes Virgem, tá? Em 2025, o único que destoa, porque está na passagem de bastão, é o 29 de março. Aqui você vira a chave da portinha que já se fechou em outubro de 2024. Você encerra temas, né? Você não transforma mais nada aqui. E aí, aqui em março, setembro e setembro, a gente já está trabalhando no eixo que está mais vigente em 2025, tá? Observa se nesses graus que eu estou passando aqui para você, desses signos, se você tem algum planeta ou luminária ali. Porque se tiver, por exemplo, nossa, Jana, eu tenho o Sol em Peixes no grau 15. Esse eclipse aqui de 7 de setembro, ele vai fazer uma transformação em cima da tua mentalidade, da tua emoção, né, das suas decisões. Então, observa muito, se você que está assistindo essa aula, tem esses pontos aqui no mapa ativos. O que é mapa ativo? Se tem um luminário ali, Sol e Lua, se tem algum planeta ali, se 23 graus de Virgem é o teu ascendente, é o teu fundo do céu, é o teu descendente ou o teu meio do céu, as casas angulares, tá? 23 de Virgem, 15 de Peixes e 28 de Virgem também. Bem? Aqui é interessante também. E observa se Virgem ou Peixes é o seu signo profectado do ano. O que é
signo profectado, dentro das preditivas, que é análise de tendências de um ciclo, eu uso muito as preditivas em mapa de revolução solar, mas eu também olho preditiva em mapa horário, né? Para alguma questão de agora, alguma decisão importante, o que está acontecendo no seu momento agora. Eu sempre vou estudar um pouquinho da tua profissão para me entender o que está, qual que é o tema em cima da mesa aí para você no teu ano de revolução solar, tá? Então, o signo profectado é isso. Então, se você tem a sua casa de virgem ou de peixes profectada, aquele tema está aceso, aquele tema está em cima da mesa, então esses eclipses aqui também, eles ficam mais importantes para você nesse ano de 2025, tá? E é isso, e ainda, fora isso tudo que eu já passei, um montão de conteúdo, ainda vou deixar aqui para você, aonde eles serão vistos no mundo, tá? O 14 de março, ele tem uma brechinha aqui na América do Sul, aí 29 de março não aparece aqui na América do Sul, e eu acho que de 7 a 8 de setembro, sim. Aqui, ó, leste da América do Sul. Então, o eclipse de 13 de março e 7 e 8 de setembro, eles serão suavíssimos aqui no Brasil, mas ainda quem estiver nas regiões que eu já vou mostrar, podem sentir o impacto maior desse eclipse. E o que é sentir o impacto maior desse eclipse? Se você está passando, mora ou coincidentemente vai viajar e estar no lugar onde incide a partes desse eclipse, com certeza faz uma modificação importante no seu mapa, tá? E na sua vida. Por isso que é importante você saber essas datas, porque se você, porventura, estiver nas regiões mais intensas eclipsadas, é importante você sempre repassar esse material, esse conteúdo, para quem faz as suas análises astrológicas, né? Porque pode ter ali uma transformação bem importante para você também. Aí o eclipse de 29 de março e 21 de setembro, eles não incidem tanto aqui para o Brasil. Claro que eu estou fazendo o mapa, essa análise puxando aqui para o Brasil, que é onde eu moro, a maioria dos meus clientes moram, e que maravilha que a gente tem essa oportunidade. Olha que legal, quando a gente chegar lá no dia 13 de março, que vai ter o eclipse lunar em Virgem, é essa faixa aqui, ó, de incidência do eclipse. Então, o eclipse inteiro visível bem nesse núcleo aqui, ó, bem nessa parte central. Então, pega bastante coisa do Brasil, ó. Essa parte oeste do Brasil, aqui, totalmente Amazônia, né? Amazônia, Acre, pega bastante incidência. Como vai ser um eclipse lunar, tudo aqui vai estar lua cheia, e quem tiver aí nessas regiões e o tempo aberto e limpo vai poder apreciar realmente a lua no seu ápice sendo ocultada ali pelo ângulo solar e perdendo a luminosidade. Ó, a duração em torno de 1 hora, bastante tempo, né? Normalmente eclipses eles são bem mais rápidos. Ó, o máximo 13 de março, 22h58, para quem estiver nessa região aqui de oeste do Brasil, pode ter aí o prazer de sentir e apreciar um eclipse lunar. E é interessante porque tem bastante sites de astronomia que fazem ao vivo, sabe? Tem o Saracani, que ele... Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Que ele faz alguns ao vivos bem interessante. Sacani, Sérgio Sacani, que é a Space Today. É muito interessante o conteúdo que ele coloca. E ele sempre faz uns ao vivo. Como vai ter aqui essa passagem pelo
oeste do Brasil, eu acredito que ele vai ter algum evento ali, alguma reunião, porque, né, para ele vai ficar mais fácil. Até quando é fora do Brasil, ele vai, acompanha e é bem rico o conteúdo que ele entrega. E o outro, lá de setembro, ele pega bem fraquinho aqui, ó, o leste do Brasil, tá? Até aqui, ó, ficou parte do eclipse penumbral é visível. Então, bem fraco, 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 fraco. E aqui também é um eclipse lunar. Então, os dois eclipses lunares, eles tocarão partes diferentes do Brasil, né? Esse eclipse de setembro é bem mais fraquinho, bem mais tênue, por mais que você vá aqui para essa região de Bahia, Fortaleza, ainda pode ser sentido, mas numa intensidade bem menor. Diferente aqui desse 14 de março, que está bombástico aqui, está praticamente no centro mesmo do eclipse, também. Deixa eu colocar. E aqui, no fim, como sempre, né, em cada atividade que eu entrego para vocês, em cada conteúdo, eu sempre vou propor uma prática, porque no meu entendimento, a minha metodologia de ensino, digamos, é fazendo que se aprende. Então, eu coloquei aqui alguns passo a passo para você dar uma olhadinha e fazer a prática, né? Tem dúvidas, me chama no privado, vamos conversar sobre isso. Se você tem interesse em receber a análise de todos os eclipses de 2025 no seu mapa, me chama no privado. Existe um atendimento astrológico que eu faço só para momentos mais importantes do ano, e eu tenho a leitura de eclipses anuais também, tem a leitura de planetas retrógrados anuais também no seu mapa, tá? E, pela terceira vez, coloco aqui o convite de se você achou esse conteúdo interessante, algo aí tocou na sua mente, no seu sentido em querer aprender um pouquinho mais de astrologia, faça parte do Fluxo Astrológico, que é um grupo gratuito, onde todos os dias eu entrego conteúdo para reflexões de quem chega até lá, tá bem? Um beijo gigantesco para você e até breve.